Olá, vamos para mais um módulo do projeto de agentes multiplicadores de direitos humanos. Meu nome é João Jorge e nesse quarto módulo nós vamos falar sobre os desafios de enfrentamento à violência. A violência que nós sabemos que, infelizmente, nossa população LGBTI mais sofre diariamente, seja uma violência física, uma violência sexual, uma violência institucional, uma violência velada, algum tipo de preconceito ou discriminação. E em vários âmbitos, né? A gente já falou aqui nos módulos anteriores onde ela pode estar acontecendo, né? Dentro de casa, dentro de algum espaço público, dentro da escola, dentro até de um espaço religioso. E nesse sentido, existem aqui algumas orientações que nós vamos tentar abordar nesse módulo para que possamos pensar estratégias de enfrentamento, né, para além das conquistas que nós temos, que foram faladas no último módulo, nós vamos pensar estratégias, caminhos de prevenção. E aí, nesse sentido, eu escolhi um tema específico e muito atual, que é o tema da sexualidade, né, os riscos e como prevenir, que muitas vezes é um dos caminhos pelos quais a população LGBTI acaba sofrendo ou se deparando com algum tipo de violação de direitos. Como nós havíamos falado no módulo anterior, nós tivemos muitas conquistas no direito jurisprudencial, né? Algumas decisões históricas e que são um marco na jurisprudência brasileira, embora haja ainda uma ausência legislativa de uma legislação, né, nacional para unificar essas conquistas e, de fato, garantir uma maior segurança jurídica para a população LGBTI. No entanto, no Brasil a gente vive um cenário contraditório, né? Visto que ao mesmo tempo em que se ampliam as conquistas, né, de direitos que historicamente foram negados à população LGBTI, nós acompanhamos diariamente denúncias que revelam uma crescente aumento, né, um crescente quadro de violência e discriminação revestido de ignorância, de ódio, que submetem uma parcela da nossa população a situações diárias de risco e violação de direitos constantes. No entanto, quando a gente fala sempre das siglas, nós falamos ela como se fosse uma coisa muito unificada, né? LGBTI, LGBTQIA+, LGBTI+, enfim. A sigla inicial foi criada nos anos 90 e era GLS, Gays, Lésbicas e Simpatizantes, evoluindo para a mais conhecida LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, até a nomenclatura LGBTI, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexo, que é a que eu geralmente utilizo, né, nos meus materiais, nos meus discursos, e porque também é adotada pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Mas temos mais atualmente a LGBTQIA+, que é bastante utilizada no Brasil. LGBTQIA+, seria lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexo e outros, daí o sinal mais. Contudo, a lista de siglas ela não é exaustiva. Existem outras, inclusive mais extensas. Atualmente, nós temos uma situação muito importante, né? Como eu falei, principalmente no que diz respeito à sexualidade,
quando nós vamos falar principalmente dos adolescentes, né? Adolescentes não vivem mais no mundo da lua, mas no espaço das nuvens, né? Do mundo digital. Um mundo global, acelerado, instantâneo, que parece ser mais interessante e surpreendente, oferecendo todos os tipos de aventuras, com detalhes audiovisuais, oportunidades de relacionamento e estímulos das tecnologias de informação e comunicação, também conhecidas, né, no mundo da tecnologia como TIC. Mas também essas evoluções ou essa realidade atual, né, do mundo digital traz novos riscos à saúde que acontecem numa época especial de desenvolvimento cerebral, mental e corporal, principalmente dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. A sexualidade é um processo evolutivo que dura por toda a vida, pelo qual nascemos, nos reproduzimos e está intimamente associado ao nosso desenvolvimento biológico, psicológico e social, contribuindo para a formação da nossa personalidade e realização pessoal, da nossa vida, né, das nossas escolhas inclusive profissionais. Segundo os parâmetros curriculares nacionais, ou PCN, a sexualidade ela é definida como algo indispensável ao homem e à mulher, assim como a vida e a saúde, e se expressa de forma natural no ser humano, sendo marcado pela cultura, pela história, pela crença religiosa e também pela ciência. Além dos sentimentos que singularizam cada indivíduo, é claro, né? A sexualidade ela é tida como um meio de comunicação entre as pessoas, onde ela vai sofrer uma influência de experiências, de informações recebidas, principalmente na adolescência. Essa fase da vida ela é vista como sendo complexa, onde vários fatores a tornam de difícil entendimento e também de muitos conflitos, né? Quem nunca no mundo LGBT não teve alguma ou não tem, né, alguma situação a ser relatada, a ser dividida, ou até não, né, fica ainda só no âmbito realmente do sigilo, né, da singularidade de cada um, da história de vida de cada um, mas que sem dúvida está diretamente relacionada ao tema que nós vamos abordar e os cuidados que nós precisamos ter e a atenção necessária. Segundo a Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, a adolescência ela é compreendida como o período que abrange dos 10 aos 19 anos, sendo essa fase caracterizada pelas inúmeras transformações socioculturais, biológicas, emocionais e físicas. É só importante colocar aqui que, assim, legalmente falando no Brasil, a adolescência ela é compreendida no período dos 12 aos 17 anos, até o dia que você faz os 18, né? De 18 anos em diante, você já é um jovem adulto, já é maior de idade. Então, no Brasil, a gente adota esse critério aí cronológico. Mas nem sempre a nossa idade, né, cronológica vai estar diretamente relacionada à nossa idade psicológica, a nossa maturação psicológica e social. A adolescência, então, ela é considerada como uma fase de transição e de mudanças, principalmente emocionais, físicas e socioculturais. Diante disso, vê-se a necessidade de políticas que assegurem os direitos sexuais e reprodutivos dos nossos adolescentes, assim como principalmente a educação sexual, algo pelo qual, infelizmente, o Brasil não tem ainda uma política pública, né, homogênea, segura e que garanta com que todos e todas tenham acesso. Temos ainda o que falar, né, e destacar o processo de mudança, né? A transição da adolescência ela é marcada pelo desenvolvimento da sexualidade, desde as mudanças no corpo e nos comportamentos até o início dos relacionamentos sociais, como namoro e outros compromissos afetivos, inclusive os compromissos sexuais, o acasalamento e a possibilidade de reprodução. A socialização e a sexualização são interdependentes durante esse período e passam por processos cerebrais, mentais, neurohormonais que se expressam nos desejos,
buscas, dúvidas, ansiedades, intimidades, medos, vacilos, incertezas e muitas encruzilhadas, confrontos e riscos nas escolhas sexuais. Temos alguns desafios e precisamos pensar e refletir sobre isso, né? A problematização referente à iniciação sexual precoce é recorrente na literatura da demografia e da saúde coletiva, apoiando-se ainda nos argumentos médicos relativos ao momento ideal para a primeira gravidez e à vulnerabilidade dos jovens em relação às ISTs e ao HIV. Estudos mostram que o início precoce das práticas sexuais entre jovens estão associadas ao uso ou o mau uso de métodos contraceptivos, ou ainda o não uso, né? E as suas principais consequências, como a vulnerabilidade à gravidez, a DST, as ISTs, destacando-se ainda a ligação com o consumo de álcool ou o uso do cigarro, ou os dois. A vulnerabilidade à gravidez não planejada, as infecções sexualmente transmissíveis e a síndrome da imunodeficiência adquirida provém muitas vezes de uma iniciação sexual precoce sem a utilização de um método contraceptivo ou preventivo de modo frequente. Associado a isso, de modo geral, os pais não conversam com seus filhos sobre sexo e sexualidade. Muitas escolas não ampliam as discussões sobre a temática e alguns profissionais de saúde demonstram despreparo em dialogar com adolescentes acerca das questões relacionadas à prática sexual e ao uso adequado de métodos preventivos. Ademais, os jovens acreditam-se livres a serem e não vão, ser atingidos por essas patologias. Nesse sentido, nós precisamos pensar, e fazer uma associação, que é o que a gente busca aqui, a questão do desenvolvimento da sexualidade durante a adolescência, mas principalmente pensando isso na era digital. Nós temos, então, algumas características do desenvolvimento da sexualidade, alguns comportamentos sexuais durante a adolescência, como, por exemplo, mudanças corporais da puberdade e maturação sexual, com tempo médio de progressão de 5 anos, mas no universo digital, aqui e agora, tudo se transforma num passe de mágica a partir de um clique ou um login em algum site ou rede. Nós temos o desenvolvimento da sua autoimagem, da sua autoestima, com a valorização positiva ou negativa de si mesmo, e no universo digital nós vamos ter uma imagem avaliada por desconhecidos, aprovada ou rejeitada ou deformada ou explorada à sua revelia ou contra a sua vontade. Temos ainda a evolução do autoerotismo, a experimentação sexual com novas sensações, novas percepções de si mesmo e a busca de vínculos afetivos. Mas no mundo digital é um estímulo da libido e da atitude erótica online, num pragmatismo e superficialização do ato sexual, incluindo a pornografia na relação sexual. Temos na vida real, encontros, namoros, ganhos e perdas no início das condutas sexuais, com ou sem proteção ou uso de preservativos e contraceptivos, mas no mundo digital nós temos a despersonificação das relações sexuais ou encontros com desconhecidos nas redes sociais de relacionamentos. No mundo real, temos descobertas íntimas e da intimidade. No mundo digital, nós temos o sexo supostamente seguro e virtual. No mundo real, temos o nosso desenvolvimento de identidade e do nosso papel sexual. No mundo digital, a personalidade real e outras virtuais e quais verdadeiramente poderão se tornar motivo de dissociação ou confusão mental, até porque não há essa personalidade fixa. No mundo real, temos a influência de culturas sobre o gênero, atitudes, crenças e valores morais e éticos. No mundo digital, temos um acesso facilitado à pornografia, ao pansexualismo, mensagens de sexting, imoralidade e ilegalidade digital, como se, na verdade, tudo fosse possível, tudo fosse permitido.
dentro, né, desse pensamento, nós podemos ainda destacar uma questão muito atual que diz respeito ao bullying e ao cyberbullying, né? O bullying, o agressor e a vítima se conhecem. No cyberbullying, a vítima pode ou não conhecer o seu agressor. No bullying, a maioria dos atos de violência acontece dentro do espaço da escola, por exemplo. No cyberbullying, acontecem de forma online nas redes sociais e nas mensagens de texto com imagens ou fotos íntimas que são transmitidas no espaço digital. No bullying, o tempo e a oportunidade de convivência entre o agressor e a vítima. No cyberbullying, o tempo e exposição maior nas redes sociais com ou sem convivência prévia. No bullying, agressor amedronta e reage proporcionalmente ao medo expresso pela vítima com mais atos de abuso ou violência. No cyberbullying, agressor não vê a vítima, se esconde no anonimato e proporcionalmente é mais agressivo nas suas mensagens transmitidas de abuso ou de violência. No bullying, existe importância da equipe nas escolas, nas intervenções sociais, locais, para prevenção ao bullying. No cyberbullying, a equipe da escola ela não necessariamente está envolvida e não assume o seu papel e responsabilidade nas intervenções e prevenção ao cyberbullying, além de outras políticas públicas que nós podemos pensar, né? Muitas vezes é inclusive difícil para, por exemplo, quando você registra um boletim de ocorrência, conseguir realmente rastrear e identificar quem foi, a questão de IP, né? Aquilo que foi feito, mas de repente foi apagado, enfim. No bullying existem repercussões na saúde e no comportamento escolar de forma imediata e no estresse pós-traumático de depressão, inclusive, que pode influenciar ao longo da sua vida. No cyberbullying, nós temos a repercussão na saúde e no comportamento também imediato, e mesmo fora da escola e ao longo da vida adulta para sempre, pois é considerado, inclusive, um crime digital e ele se perpetua, até porque a gente tem aquela máxima, né? Tá na internet, infelizmente, né? Não tem um tempo, não tem fim, é como se fosse eterno, né? No bullying, nós vamos ter problemas familiares e fatores participativos prévios associados à dinâmica de convivência familiar, como violência, abuso de álcool e outras drogas. Em relação ao cyberbullying, esses problemas familiares são surpresas para todos, pois a família nunca nem tinha percebido nada de diferente formas, né, nos comportamentos individuais, além da convivência com computadores, celulares e acesso à internet. Então, tudo é um pouco, né, mais forte, né? E os agravos, inclusive, como eu falei, eles têm uma repercussão aí num tempo, né, imprevisível. Atos de agressão e violência geralmente acontecem de forma muito próxima, né? E você, como falamos anteriormente, você conhece o seu agressor, você sabe quem ele é, você sabe onde ele se encontra, autor e vítima se conhecem. E são intempestivos, né? No caso do cyberbullying, as mensagens de violência abusivas elas são anônimas, né? E permanecem online. Não tem aí muitas vezes como a gente retirar, né, da internet, principalmente quando estão associadas às imagens ou fotos da pessoa. Então, alguns riscos que nós podemos tentar evitar. Então, quando a gente está falando do campo da sexualidade, né? O risco de uma gravidez não desejada, o risco de uma infecção sexualmente transmissível, principalmente com o uso, né, do preservativo, lembrando-se sempre que basta ter um contato sexual desprotegido para você ficar exposto, né, à possibilidade de uma infecção sexualmente transmissível. Não podemos esquecer que o uso do preservativo, além de prevenir as infecções sexuais, também previne uma gravidez não desejada. É necessário sempre termos atenção a algumas situações. Então, essa questão de pensar que só acontece com os outros e não acontece contigo, né? Isso é algo que isso precisa ser desmistificado. Na verdade, todos nós estamos expostos. E muitas vezes, por conta de uma relação de confiança, sem de fato saber
por trás, né, daquelas mensagens, daqueles compromissos, se realmente há de fato verdade. Muitas vezes algumas pessoas são enganadas e, enfim, são expostas a riscos desnecessários. Pensar que ser diferente é estranho, é crime, é ilegal, também faz mal, porque esses agravos eles não trazem repercussão apenas para a saúde biológica, mas também para a saúde o quê? Psicológica, para a saúde emocional. E, sobretudo, é muito importante saber como funciona, conhecer o seu próprio corpo, né? Saber aquilo que realmente te dá prazer. Pelo fato de nós não termos, né, no Brasil uma educação sexual regulamentada, formal, a gente tem muitas lacunas e muitas dúvidas e que acabam colocando a nossa população muito mais exposta, principalmente quando ela tem uma vulnerabilidade educacional e de acesso à informação. É importante, então, sempre ter boas companhias, né, com autonomia. Não significa necessariamente que você pode fazer tudo e se expor a riscos desnecessários. É importante ser bem informado e ser inteligente para evitar esses riscos. Algumas sugestões, né, sempre que possível, é importante conversar livremente sobre a sexualidade ou ver, né, ler, ter acesso a alguns artigos e revistas. Esse material mesmo que nós estamos disponibilizando, né, de multiplicadores de direitos humanos, é importante que essas mensagens cheguem, principalmente aqueles que mais precisam. Sites, né, apropriados de acordo com o desenvolvimento e maturidade de cada um, e aproveitar a oportunidade como essa, né, de palestras, tanto fora como dentro das escolas, conversar com amigos, ou ainda se houver, né, essa abertura para poder conversar com a família ou alguém de confiança, para que de fato nós possamos saber sobre a importância e segurança na internet, a proteção sobre os riscos, né, de contracepção, preservativos, incluindo os perigos das redes sociais, redes de relacionamento. A informação e a comunicação, elas devem estar sempre aliados à prevenção, à promoção da saúde, evitando-se assim os riscos que esse mundo atual, contemporâneo e incluindo o mundo digital, acabam oferecendo. É sempre importante estabelecer limites e regras bem claros para a convivência saudável e também a utilização de equipamentos nos espaços virtuais como entradas em bate-papos e serviços ou mensagens eletrônicas, você também dizer aquilo que é permitido e aquilo que não é permitido. Ter cuidado, inclusive, né, no envio de mensagens com o seu rosto aparecendo, para que de fato essa imagem acabe não sendo exposta numa rede social ou chegando em outras pessoas as quais não deveriam fazer parte, né, daquele contato. Então, é muito importante o cuidado, né, no envio de fotos e informações particulares, evitar o envio de mensagens para pessoas desconhecidas e ter muito cuidado em se expor, lembrar que o espaço virtual ele não tem volta e tudo fará parte da sua identidade digital. A segurança nas redes sociais, né? Nunca fornecer sua senha em nenhum momento a quem quer que seja, nem aceitar brindes ou presentes ou prêmios ou convites oferecidos para viagens ou estadias em outras cidades ou em qualquer lugar. Além do risco que existe nessas redes sociais, existe um risco também de outros crimes, né, que podem acontecer, como o próprio tráfico de pessoas. Infelizmente, é uma realidade. Não marcar encontros com pessoas desconhecidas em nenhum momento. Em nenhuma hipótese, né, usar webcam ou transmitir fotos e vídeos sem roupas, em posições sexuais. Ter cuidado ao transmitir qualquer foto ou vídeo, manter hábitos de sono para o descanso cerebral e de alimentação, para a nutrição adequada e também a prática de exercícios e atividades ao ar livre e fora do computador, limitando o tempo de uso para prestigiar momentos de convivência familiar, socialização ou desenvolvimento de amizades fora do computador. Hoje é algo que é um problema muito grande, inclusive, né, o estabelecimento de vínculos de confiança com pessoas, né, e de amizades por conta justamente da influência desse mundo digital.
ficar atento aos sinais de riscos, né, e das características do uso impróprio ou exagerado em horas inadequadas do computador, de outras tecnologias, e especialmente alertar sobre os problemas de abuso ou exploração sexual, redes de pornografia e pedofilia ou qualquer mensagem considerada ofensiva. Nós sabemos que a LGBTfobia ela acontece muitas vezes no próprio mundo digital e as pessoas não acreditam que é terra sem lei. E como nós já falamos, apesar de nós termos, né, e orientarmos sempre a denunciar, é sempre mais importante prevenir do que remediar. Denunciar qualquer mensagem esquisita, ofensiva, ameaçadora, amedrontadora, obscena, humilhante, inapropriada ou que contenha imagens sexualizadas com conteúdos pornográficos. E ainda por cima, disque denúncia, né? Nesse sentido, a população LGBTI, ela muitas vezes ela fica mais desprotegida e mais vulnerável de acesso a essas informações, principalmente no desenvolvimento, né, da sua sexualidade, nesse momento aí da sua adolescência, nesse momento de descoberta, né, de muitas dúvidas, de transformações corporais, de estabelecimento, como eu falei, desses vínculos de confiança, de conhecer novas pessoas, de fazer novas amizades, e que, sem dúvida, geram ou impactam diretamente na forma como você vai se expor a alguma situação de risco ou de violência. E como eu falei, que acontecem não apenas no mundo real, mas também hoje em dia no mundo virtual e que podem estar, né, ligadas principalmente a essa questão da sexualidade. Nós ainda temos alguns desafios, né, no que diz respeito à população LGBTI. Nós falamos no módulo anterior sobre as conquistas legislativas, mas nós temos algumas omissões, como a gente está falando nesse aspecto, nesse âmbito, né, das violências, mas principalmente no que diz respeito e está ligado ao desenvolvimento da sexualidade. Um dos nossos desafios atuais é, por exemplo, a união estável poliafetiva. É algo que não tem, né, ainda um consenso, nenhuma legislação, nenhum amparo nessas relações, mas que sim, elas existem, né? E que se encaixam naquele conceito, como eu falei em nos módulos anteriores, sobre as novas famílias, sobre os novos arranjos, né, familiares. Uma outra questão que é um desafio, principalmente de diálogo e de debate, e que de uma certa forma tem sido utilizado como um ataque, né, às nossas conquistas, é a questão da ideologia de gênero. Ela pretende, portanto, tentar cristalizar uma cosmovisão tradicional de gênero e sexualidade que ignoram o pluralismo da nossa sociedade moderna, que inclusive o Gilmar Mendes já se posicionou em relação a isso no STF. No entanto, ela ganha força principalmente no âmbito político, de pessoas que defendem, né, essa cosmovisão tradicional, e atacam, né, as nossas possibilidades de garantias e conquistas enquanto a nossa cidadania, enquanto a nossa diversidade. O STF ele cassou por meio da ADPF, né, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, diversas leis que tentaram proibir a discussão sobre gênero nas escolas públicas municipais. Então, muitos ataques aconteceram, como eu falei, além de nós termos que lutar para efetivar, né, e garantir políticas públicas para os direitos que nós conquistamos e que nós já teríamos que ter naturalmente, como todas e todas e todes, nós temos que lutar contra, né, outras medidas, né, outros projetos de lei que visam atacar, né, essas conquistas. E quando eles não conseguem de uma forma, eles tentam de outra forma, né, conseguir diminuir a nossa cidadania, a nossa participação e o nosso reconhecimento social, que é também um outro desafio, né? A gente ainda não tem, por exemplo, uma definição quanto ao uso do banheiro, né? É algo que ainda envolve muita controvérsia, inclusive com um caso pendente de julgamento junto ao STF, né? Então, ou seja, se haverá a possibilidade de uma pessoa ser tratada socialmente como se pertencesse a um sexo diverso, do qual se identifica e se apresenta publicamente, é algo que a gente ainda não
teve nenhuma definição e que sem dúvida gera, né, constrangimento, principalmente para travestis e transexuais na hora do uso do banheiro. Então né, o objetivo era a gente poder pensar sobre um outro aspecto, né, esse aspecto da sexualidade, principalmente dos nossos adolescentes e dos nossos jovens, como a gente pode tentar pensar estratégias de prevenção em relação à violência LGBTfóbica que acontece não apenas no mundo real, como eu falei, mas também no mundo virtual. E aí, para refletir, né, o início da vida sexual, sem dúvida, é uma aventura fantástica para a qual nós devemos nos preparar, evitando as angústias, os medos e os receios que fazem parte do nosso crescimento. E amar também é proteger, né? E aí, nesse sentido, é sempre muito importante destacar a utilização do preservativo em todas as nossas práticas sexuais, além de outras metodologias, como, por exemplo, o uso da PrEP, né? Então, é importante, inclusive, também estar sempre com os exames, né, sanguíneos em dia, pelo menos de 6 em 6 meses, ou sempre que você for exposto a alguma situação de uma relação sexual não protegida, procurar, né, fazer aquele acompanhamento. E se você for vítima de uma violência sexual, de algum sexo não consentido, que você seja exposto a essa situação, também fazer, né, o uso da PrEP o quanto antes, para você evitar assim, né, o risco de contrair alguma IST. Então, a gente conclui por aqui o 4º módulo e no próximo a gente dá continuidade à formação dos nossos agentes multiplicadores de direitos humanos. Tchau, tchau!